Verão, temperaturas altas e muita chuva. Temporais são frequentes nessa época do ano, com ventos fortes, raios e pancadas de chuvas que provocam quedas de árvores por toda a cidade. Então, isso é muito comum na época das chuvas. E existem diversos fatores que levam a essa queda de árvores dentro da cidade. Tanto do poder público, quanto das pessoas, quanto do clima, do ciclo de vida da árvore. Mas geralmente a culpa é do homem mesmo, que faz com que essas árvores caiam pela cidade na época da chuva. Aqui a gente tem um exemplo típico. O que acontece? A pessoa tem a árvore na frente do imóvel dela, e o que o sujeito fez? O sujeito construiu seu restaurante, e ele chegou, ele viu e falou, nossa, esse galho está atrapalhando o meu restaurante, vou cortar esse galho de forma que a árvore continue aí e eu não leve multa da prefeitura e também possa construir o terraço do meu restaurante. Nesse caso que a gente está observando, o que seria correto fazer? O certo seria a pessoa dar o espaço que a árvore precisa e não construir exigindo uma poda severa da planta. E como é que se percebe que uma árvore já está entrando no seu ciclo de vida final? Você vê primeiro pela dimensão da espécie, ela chegou num tamanho avantajado para aquela espécie, pelo aparecimento de fungos, de cupins, de apodrecimentos na madeira e também danos causados pelo homem, que são a maioria, corte de raízes para a calçada, podas severas que desequilibram a árvore. Isso tudo tem que ser observado e visto se realmente essa árvore tem que continuar ali. Em países desenvolvidos, como na França, na cidade de Paris, por exemplo, as árvores, quando estão chegando no seu final de ciclo vital, elas são removidas e repostas por outras árvores de tamanho já grande, com 4 metros, de forma que continuem prestando serviços ambientais e a população nem perceba que essa árvore praticamente foi removida. Bons exemplos de poda, por mais incrível que pareça. Essa árvore, uma tipuana, também de origem boliviana, uma das árvores mais comuns de São Paulo, ela foi bem podada, ela está equilibrada. As chances dela cair em um temporal são bem menores do que as outras mal podadas. Um exemplo típico que acontece em São Paulo, cimentar as raízes em volta da árvore. O que acontece? Você pede, além da permeabilidade do solo, você pede a aeração do solo. E as raízes podem acabar apodrecendo. E quando as raízes apodrecem, é fácil perceber que a árvore acaba caindo e causando graves prejuízos muitas vezes. Aqui é um caso de uma poda destrutiva, também muito comum em São Paulo. O que acontece? A prefeitura ou alguém podou essa árvore um galho muito grande. E a árvore ela não tem capacidade de fechar esse ferimento com a rapidez necessária para que não invadam fungos, cupins, que acabam invadindo o cerne e gerando um oco na árvore. Eles acabam comendo todo o cerne da árvore, enfraquecendo a estrutura e levando à morte da planta e, logicamente, risco de queda. Ilustrando a questão da rede elétrica, vem a pergunta: de quem que é a calçada? Da árvore ou da fiação? Aqui a gente vê a tipuana, ela cresceu entre os fios. Esse lugar é dela, e não da fiação que deveria estar enterrada. Precisa ter árvore grande dentro de São Paulo, mas árvores muito grandes, como por exemplo um eucalipto numa calçada, eu não recomendo, nem é recomendado para a prefeitura, porque pode gerar acidentes graves, com perdas de vidas e bens materiais. Então tem que saber o que plantar. Plantar árvore não é simplesmente você chegar a fazer uma ação verde. Exige estudo, exige cuidado. E no Brasil o estudo sobre a arborização urbana ainda é muito incipiente. Eu acho que a gente não pode primeiro gerar uma caça às bruxas, dizendo toda árvore é perigosa, a árvore na cidade pode matar as pessoas. Não, isso aí é muito raro, é muito difícil você ver uma árvore cair em cima de uma pessoa. É a mesma coisa, por exemplo, morre-se muito mais por acidentes de trânsito em São Paulo. A questão é que a árvore na cidade, quando bem gerida, com manutenção correta, ela é fundamental para a qualidade de vida em um lugar como São Paulo. Então, o que precisa ser feito é a população cada vez mais chamar a atenção das autoridades, subprefeituras, secretarias, prefeituras, governo, para a importância da árvore na rua e que seja feita a manutenção correta dessas árvores, sem podas destrutivas, com podas de condução, que a gente fala, quando o galho ainda está se formando, para que ela se forme com uma copa harmônica com relação à árvore, usando espécies nativas que sejam adequadas para aquele local e que tenham o maior número possível de árvores na calçada e nas ruas.